dando continuidade à série Equívocos no Yoga. Pergunta que fazem, né? De vez em quando, ou quase sempre, né? Eu fazendo yoga, não vou ficar nervoso e nem doente. Ou às vezes nem faz essa pergunta, né? Quando Às vezes quando percebe que você ficou doente ou você tá nervoso. Que isso, fulano? Você não faz yoga não era pra você ser zen? ser mais calminho, ou a pessoa tá gripada, alguma doença qualquer. Ou qualquer coisinha assim, se você fala, né, um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. Oxe, fulano não faz yoga, por que fulano é desse jeito? Mas é a prática do ser humano, o negócio de criticar e falar mal e não ter uma percepção adequada com o momento. Você vai ficar doente, vai sentir as coisas com mais intensidade fazendo yoga. Você está pensando que vai diminuir? Não, vai ficar mais intenso, o negócio vai ser mais hard ainda. Mas com uma diferença, você não vai reagir a esse sentimento, você não vai se identificar o sentimento, a doença. Você não vai se tornar o sentimento. A raiva vai se tornar a paixão, a ira, a fome. Você vai apenas observar. Você vai ficar até um pouco assustado, né? Se você faz a prática de yoga de maneira assim, séria e correta, você vai até se assustar. Falar, nossa, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo esse ódio? Por que eu estou sentindo essa raiva? Porque isso está vindo numa proporção tão grande. Mesmo momentos bons, momentos de compaixão, às vezes até de chorar, de amor, é uma coisa muito mais intensa. É porque você não está exteriorizando isso, você está vivendo aquele momento, aquele sentimento você está vivendo com intensidade. Porque é o momento que você está vivendo dentro de você não está vivendo. Vocês já viram aquela expressão, né? Eu fiquei cego de raiva, porque você sentiu a raiva, você agiu, daí você ficou cego, você já não percebeu a raiva, você exteriorizou ela, bateu em alguém, chutou uma parede, alguma coisa assim. Então cego de paixão, eu estava tão apaixonado, fiquei cego, você se entregou tanto aquilo lá, mas sem um sentimento tão forte, que você ficou cego, você nem percebeu que você foi enganado, ou que saiu machucado da relação. E quando você sente e guarda, assim, só observa aquele sentimento, ele é mais forte, você não reage, mas você absorve ele e aprende. Porque qualquer sentimento que venha, você vai observar, vai ter assim mais compaixão, sentimentos de injustiça, você vai ter mais compaixão por quem está sendo injustiçado, ou de ameaça, ou de felicidade mesmo. Qualquer sentimento você vai ter mais um preparo. Você vai passar por uma experiência e não vai precisar sofrer por ela. Quer dizer, você vai estar sofrendo, mas só que não parte física ou com sequelas, com traumas. Vai ser tão intenso, mas você não vai adquirir traumas, porque você não teve uma consequência. Você absorveu de forma experimental. É um processo que às vezes assusta e desestimula as pessoas. Acho que é porque é uma coisa nova, né? Então, às vezes você começa a sentir isso e fala, ai meu Deus. Aí como essas novas percepções, elas são diferentes mesmo. Você fala, nossa, mas o que é isso? Bate aquela insegurança. Então, às vezes a pessoa até fala, não, vou dar um tempo aqui. Mas depois ela sabe que ela tem que voltar, ela sabe que aquilo é necessário. E toda essa questão de ficar de cura, quem está doente se curar através do yoga, isso é uma consequência dessa nova percepção. Porque geralmente as doenças elas chegam pra gente por padrões que a gente repete, sejam eles físicos, sejam emocionais, sejam padrões de pensamento. Aquilo gera uma carga de energia e o corpo reage, né? Você vai ver a doença de outra forma, como um professor mesmo, te dando uma lição. Ela vem para falar, alguma coisa você tem que mudar. A alimentação, a forma de agir, de pensamento. A forma de pensar. A forma de tratar os outros. Às vezes o que você fala, a agressão da sua voz, a palavrão, qualquer coisa assim, às vezes está te envenenando, você não percebe. Atitudes tanto para com os outros, quanto para com você mesmo. E você começa a perceber e mudar
mudar o teu padrão. E quando vem algum sofrimento, alguma doença, você não se revolta, porque a partir do momento que você revolta, você fica cego. Então você sofre mais ainda. Se você tiver agora depois uma doença com a percepção do yoga, você vive aquela com resignação, sabendo que você tem que tirar algo dali para aprender, para a sua evolução. Teve vários mestres, o Ramakrishna teve câncer de garganta, você fala assim, nossa, como é que um mestre vai ter câncer de garganta? E morreu disso. Mas só que era a missão dele, era o karma dele. E ele mesmo falava, isso aqui, esse corpo é perecível. Sai Você acha baba. o quê? Uma hora isso aqui tem que ir embora, de alguma coisa tem que acontecer pra isso aqui ir embora. Sai Baba também teve problemas de quadril. Até que no final da vida ele tava andando de cadeira cadeira de rodas. De cadeira de rodas, né? A pessoa fala assim, se o cara lá é, né, tão iluminado assim, a gente fica doente, todos nós ficamos. Por mais iluminada que a pessoa seja, ela vai passar. Cristo! Cristo foi pregado na cruz, filho. Como é que, né? Se ele fosse iluminado assim, ele não ia sofrer também? Então, não dá para evitar. Você vai ficar doente, vai sofrer. É que nem a gente fala, o médico. Ele entende todas as doenças, traz todas as doenças, mas ele fica doente também. Você acha que o professor de yoga vai ficar doente? Isso é um erro, é tão infantil. Assim, professor, praticante. Mas a gente escuta, né? Mas é normal. É questão tudo de percepção. As doenças que a gente às vezes amaldiçoa tanto estão aí para a gente tirar alguma coisa, tirar algum proveito. Não é castigo de Deus também, gente. Não vamos pensar assim, Deus castigou, não sei o quê. É a missão de cada um, a gente não sabe o problema de cada um, o karma de cada um. Às vezes aquilo lá você mesmo pede para passar por aquilo. Agora, uma coisa legal também do yoga é que ele vai trazer para você, você não é o corpo, você também não é a sua mente. Então, tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo e da sua mente, se você tem essa percepção de yoga de conseguir se projetar um pouco para fora, falando, eu sou consciência, então eu percebo o que existe aqui dentro desse corpo e o que existe nessa mente. Só que eu tenho o poder de escolher se eu vou sofrer com isso ou não. E o grau desse sofrimento. O sofrimento ele tá aí, mas eu posso escolher sofrer ou não. Tudo depende de você. Gratidão. Gratidão.